Parte 1. Instituindo a Santa Ceia. Capítulo 1. A maravilhosa herança perdida na história. Jesus veio a este mundo para nos dar a maior e maravilhosa herança, a sua própria vida em nós. Ele queria que, da mesma maneira que foi enviado pelo Pai, nós também o fôssemos e que fôssemos realizados através da sua igreja, os maiores prodígios e milagres que ele realizou quando estava na terra. Ele queria que todo o poder e a realidade sobrenatural do seu reino se manifestasse em nós. Jesus deu a sua vida por nós, treinou os seus discípulos para que pudessem apropriar-se plenamente de tudo o que ele havia conquistado para nós. Os seus apóstolos entenderam isso e não somente o viveram, mas ensinaram-no de tal maneira que toda a igreja do primeiro século se movia nessa realidade. Deus impactou a terra de uma maneira nunca vista antes. O seu amor e o seu poder enchiam todos os cristãos. Jesus era visível através dos crentes e o livro de Atos foi escrito em meio às mais surpreendentes manifestações do Espírito de Deus. Hoje, lemos sobre aquela maravilhosa igreja e desejamos ter o que eles tiveram, mas ainda a vemos de longe, sem entender onde estão as chaves que levaram a tanto poder e tanta unidade e a verdadeira herança. A chave está escondida no maior legado que ele nos deixou, o mistério da Santa Ceia ou comunhão, como também é conhecido. O partir do pão era para eles muito mais do que o ritual em que nós o convertemos. Tudo o que precisamos está contido neste simples ato, se chegarmos a entender como ele tem que ser compreendido. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos 2, 42 e 43. Os apóstolos, obviamente, os ensinaram a perseverar nessas verdades, e o temor de Deus prevalecia na igreja. Essas doutrinas foram aquelas que trouxeram a santidade de Deus para o meio do seu povo, e isso foi o que produziu tantos sinais e maravilhas. O que foi revelado para eles, Deus está revelando novamente, porque é necessário restaurar o temor de Deus, a unidade entre os irmãos, a santidade e os sinais, coisas que são muito escassas na igreja de hoje. O espírito da religião destruiu a vida. O que eles possuíam era a pura essência da vida. O Espírito Santo veio sobre a igreja de maneira tão poderosa que reviveu tudo o que Jesus era. Eles viveram uma realidade espiritual e uma dependência do Espírito Santo que pouco vista nos dias de hoje, porque isso foi se perdendo pouco a pouco. O sutil, o novo e o espontâneo que caracterizam a vida escondida neste mistério tornou-se algo mecânico que deu início à contaminação com a religião. Gradualmente, o que era vida tornou-se um ritual. Com a morte dos pais fundadores da igreja, muitas revelações foram esquecidas. As tradições e liturgias dos homens começaram a cobrir a igreja como cardos e ervas daninhas, o sacramento ao longo da história. Também, com a morte dos pais da igreja, esta perdeu a sua espiritualidade e deixou de depender do Espírito Santo como a única fonte sobrenatural de todo o conhecimento divino, passando a depender dos homens, devido à escassez de escritos apostólicos e testamentários antigos. Devido à óbvia falta de impressão, os religiosos dessa época transformaram a igreja em um sistema ritualístico. Mais tarde, no século IV, se tornou ainda mais contaminada pelo Império Romano. O imperador Constantino fez um sincretismo entre o paganismo romano e o cristianismo. Então, no século IX, começaria a primeira grande discórdia sobre a questão da ceia. Infelizmente, isso ocorre no meio de um obscurantismo muito acentuado, no qual a magia e a superstição estavam em grande auge, e essas foram infiltradas no meio da igreja. Radersto
Haderstus introduziu o misticismo e o sobrenaturalismo de seu tempo, levando para Roma a teoria da transubstanciação. Ele ensinou que quando as palavras da Eucaristia fossem pronunciadas, os elementos literalmente se transformavam no corpo e no sangue de Cristo. Haderastus, que apoiava a posição agostiniana de que a presença do Senhor na ceia do Senhor era meramente espiritual, se opôs radicalmente a Haderstus. Depois de muita oposição, a transubstanciação tornou-se oficial no Quarto Concílio de 1215 e a teologia de Santo Agostinho perdeu a batalha. No Concílio de Trento, 1545 a 1563, acrescentou-se que o pão e o vinho deveriam ser venerados como adoração, sendo o próprio Deus. As teorias de Haderstus tiveram a origem nos rituais egípcios, como os realizados aos deuses Osíris, dentro do templo de Amon-Ra, milhares de anos antes de Jesus vir ao mundo. Nessa cerimônia, o sacerdote invocava com o som de um sino o espírito de Osíris, erguendo os braços para uma estrela flamejante de 5 pontas. Quando o líquido incolor da taça da consagração ficava cor-de-rosa, então eles sabiam que o seu Deus havia se manifestado. Essa crença, que ainda prevalece na Igreja Romana, foi um dos grandes temas a serem tratados durante o período da Reforma do século XVI. Diversas opiniões surgiram tentando encontrar a verdade desta doutrina, que é tão fundamental para o cristianismo e que produziu sérios conflitos entre os reformadores. Entre eles havia posições divergentes, embora todos se opusessem à transubstanciação. Martin Luther King, líder da reforma na Alemanha, escreveu sobre isso em seu legado, O Cativeiro Babilônico da Igreja. É um erro que se opõe às Escrituras, que vai contra a razão, contrário aos nossos sentidos da visão, olfato, paladar e tato. Ele destrói o verdadeiro significado deste sacramento e leva a grande superstição e idolatria. Ele também censurava a igreja por negar ao povo a taça da comunhão e por ensinar que a Santa Ceia é um sacrifício oferecido a Deus. Nisto, o sacerdote professa oferecer a Deus o próprio corpo e sangue de Cristo como uma repetição do sacrifício expiatório do Senhor, mas sem o derramamento de sangue. Lutero afirma que o verdadeiro sacramento do altar é a promessa do perdão dos pecados feitas por Deus. Essa promessa foi cumprida com a morte de seu filho. Como é uma promessa, o acesso a Deus não seria obtido por obras ou méritos na tentativa de agradá-lo, mas pela fé. Porque onde está a palavra de Deus, necessariamente requer a fé do homem que aceita essa promessa. Em 1524, Lutero começou o seu ataque, lutando contra a substanciação e o sacrifício do altar, com base nas Sagradas Escrituras que estabelecem: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9, 11 e 12. Embora permanecesse firmemente contrário a essas doutrinas, ele sempre se manteve como São Agostinho, acreditando que durante a comunhão o crente recebe de forma verdadeira o corpo e o sangue de Cristo. Entre os contemporâneos de Lutero estava Ulrich Zwingli, que produziu parte da reforma na Suíça. Ele vinha de uma formação humanística, ao contrário do monástico de Lutero, o qual o levou a deferir a sua teologia dos ensinamentos do reformador alemão. Zurich tirou da Santa Ceia a presença de Deus, afirmando que ela era simplesmente um ato simbólico, na qual Cristo estava totalmente ausente. Calvino se posicionou entre as duas posições, as de Lutero e as de Zurich. Ele sustentou que há uma recepção genuína do corpo
corpo e sangue de Jesus durante a ceia, mas que isso acontece em um nível espiritual. Assim como Lutero, Calvino acreditava que na Santa Ceia os elementos eram sinais de que Cristo estava verdadeiramente presente, opondo-se a Zwingli, que acreditava que Cristo estava ausente. Lutero e Calvino afirmavam que Cristo estava evidente, nutrindo os crentes com a sua carne e seu sangue. É a posição calvinista que é amplamente adotada pela Igreja Evangélica e que também tem a maior aceitação entre os teólogos católicos e luteranos contemporâneos. Essa propõe que a Santa Ceia é um ritual instituído por Jesus, no qual o pão é partido e o fruto da videira é bebido como um ato de ação de graças pelo sacrifício expiatório de Cristo. Neste ato sacramental, o Espírito Santo abençoa a ceia com o corpo e o sangue de Jesus, como antecipação à nossa futura salvação. Por causa dessas declarações, hoje o que temos é um ritual, um ato religioso que não produz praticamente nada nos crentes. Tornou-se uma formalidade que é realizada periodicamente nas igrejas, uma obrigação de realizar esse sacramento que perdeu toda a essência que tinha durante o tempo da igreja primitiva. Deus está fazendo um chamado para voltarmos ao princípio, para buscá-lo até encontrar o que ele nos deixou como uma herança. E ele envia Jesus Cristo, que previamente vos foi anunciado, a quem em verdade é necessário que o céu contenha até o tempo da restauração de todas as coisas, das quais ele falou através dos lábios de seus santos profetas, que vieram dos tempos antigos. Atos 3, 20 e 21. A igreja de hoje tem coisas bonitas e poderosas unções, mas falta o essencial, o amor entre os irmãos, o poder e a vida sobrenatural de Deus que se manifesta em todos os que creem e o temor de Deus que produz a verdadeira santidade. Sem essas três coisas, somos apenas símbolos que ressoam, nuvens sem água levada daqui para lá. Somos a bela fachada de uma estrutura vazia. O som que sai da igreja hoje, em geral, é um som ambíguo. Pregamos que temos um relacionamento pessoal com Cristo, mas a grande maioria tem apenas um conceito mental dele e, na realidade, não o conhece. Pregamos o seu grande amor e o seu grande poder, mas por toda a terra a igreja está fragmentada e dividida, cheia de fofocas e destruição, repleta, na sua maior parte, de pessoas doentes, endividadas e em escassez financeira. Pregamos que o amamos, mas para uma grande parte dos crentes não é importante cumprir os seus mandamentos, sendo que ele disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Por quê? É a pergunta. Por que se aparentemente temos tudo, quando na realidade não temos? A igreja primitiva andou em um amor inefável, um pelo outro. Em Jerusalém, eles vieram a ser da mesma alma e do mesmo sentimento, ao ponto de terem todas as coisas em comum. Eles viveram um poder que surpreendia a todos. Era irrefutável o sobrenatural de Deus que se manifestava entre eles e através deles. O poder de Deus nos sustentava em uma vida maravilhosamente santa e por isso os céus se manifestavam no meio deles. Eles viam anjos, eram arrebatados de um lugar para o outro e presenciavam milagres extraordinários. O som que eles produziam era verdadeiro. Eles viviam o que falamos e foi isso que afetou o mundo inteiro. Eles viviam o que falavam e foi isso que afetou o mundo inteiro. A razão pela qual eles atingiram este nível é porque entenderam o poder da Santa Ceia de uma forma viva e poderosa, não como um ritual, mas como a união íntima e reveladora do Espírito de Cristo com o Espírito do homem. Depois de vários anos tomando a ceia da forma como eles faziam, vivendo o que viveram, encontrei a maior herança do legado de Cristo. O meu desejo é dar-lhe, através dessas páginas, o que ele me deu para que você possa alcançar a plenitude de sua vida cristã.